Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus queridos irmãos e irmãs, que tempo de graça que nós estamos. Nós estamos num tempo de muita graça. Nós vivemos o ano da esperança, ainda estamos neste tempo da Páscoa, e aqui na Canção Nova, nestes dias, nós estamos vivenciando o acampamento mariano, um acampamento todo especial. É um tempo de graça. De fato, nós estamos num tempo de Kairos, um tempo de graça. E é um tempo onde nós somos chamados a reavivar a nossa esperança, a nossa confiança. Confiança em Deus, confiança na salvação que Ele já realizou em nossas vidas. Deus já nos salvou. E é justamente essa a mensagem que a liturgia da palavra de hoje nos traz. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus cumpriu a sua promessa de salvação. Deus já cumpriu a sua promessa de salvação. E é essa esperança que o nosso coração precisa hoje se encher. Sempre de modo mais especial ainda neste tempo da Páscoa. A Páscoa é esse tempo onde nosso coração precisa se encher dessa esperança. Jesus está vivo. Ele está vivo. Fala para quem está aí do seu lado, para entender: olha, Jesus está vivo. A salvação já foi realizada. Não é uma história, é real. É real, meus irmãos. A salvação de Deus é real. Em Cristo, na sua morte e ressurreição, nós já fomos salvos em esperança. É a salvação que já começou, porém ainda não se consumou. É o já e o ainda não. Já fomos salvos em esperança, mas essa salvação irá se consumar no fim dos tempos. É o já e o ainda não que nós vivemos. Pela graça do batismo que nós recebemos, nós já participamos da vida nova em Cristo. Agora é o ainda não que nós vivemos. Nós estamos ainda neste vale de lágrimas, como vai rezar a Salve Rainha. Nós estamos ainda a lutar contra o pecado,
lutar contra o mal que tenta a todo custo tirar essa salvação de nós. Então é o já e o ainda não que nós vivemos, e nesta luta nós precisamos conservar e alimentar essa esperança dentro do nosso coração. Nós não podemos desanimar diante das lutas que nós enfrentamos. E quem é que não enfrenta luta? É ou não é? Você enfrenta alguma luta? Algum desafio? Sim ou não? Muitos, né? Todos nós enfrentamos lutas. Quem é que não tem lutas nessa vida? Quem é que não tem desafios? Quem é que não precisa ir lutar diariamente contra o pecado? Todos nós. Esta é a nossa luta diária. A luta contra o pecado, a luta contra o desânimo, a luta contra os desafios, contra os sofrimentos. Todos nós temos cruzes. Mas nós não podemos nos abater, nós não podemos desesperar diante da cruz. Não podemos. Diante do sofrimento, diante da cruz, nós precisamos ter esperança. Esperança. Pare um pouquinho agora, imagina aí a cruz que você tem enfrentado neste tempo, as lutas que você tem passado neste tempo. Diante disso, meu irmão e minha irmã, você precisa ter esperança. Não desanime diante daquilo que você está vivendo. Tenha esperança. E hoje Jesus fala ao coração dos discípulos e fala também ao nosso coração, porque Ele sabe que muitas vezes, diante das lutas, diante da cruz, do sofrimento, diante do pecado, às vezes nós ficamos ali perdidos também, com medo, sem direção. E por isso hoje Ele diz para nós: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus e tende fé em mim. Tende fé em Deus, meu irmão. Diante disso que você está vivendo, não se perturbe o vosso coração. O Senhor já foi vitorioso. O Senhor já venceu. Nós precisamos, meus irmãos, ser homens e mulheres de fé. Nós não podemos nos desesperar, diante das realidades que querem ali roubar a nossa fé, a nossa esperança. Nós não podemos nos desesperar. Diante do sofrimento que você está vivendo, não se desespere. Diante da enfermidade que talvez você esteja passando, não se desespere. Diante da cruz que você é chamado a carregar, não se desespere. Hoje o Senhor fala para nós, para não nos perturbar, para o nosso coração não ficar perturbado, mas para a gente ter fé, para a gente ter esperança. Porque, como eu disse, a esperança não é uma ilusão. A esperança é como essa âncora, que vai ali nos ajudar a ficar firmes quando o mar da nossa vida se agita. Tem momentos, na nossa vida que parece que é uma tempestade só, Sabe o que vai te ajudar a ficar firme quando o mar da sua vida começar a agitar? A esperança. A esperança na salvação que Jesus já realizou em nossa vida. É isso que vai nos ajudar a ficarmos firmes. É a esperança que vai nos ajudar a ficar de pé ali diante da cruz. Mas diante da cruz eu já posso contemplar o que me espera depois da cruz. E o que é que nos espera depois da cruz? A ressurreição. A nossa vida não vai terminar na cruz. Assim como a vida de Jesus não terminou na cruz. Diante da cruz, nós precisamos ter essa esperança. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cruz vem a ressurreição. E é nesse sentido que nós podemos muito bem compreender o porquê que Maria é a mãe da esperança. Estamos num acampamento mariano, com este tema.
É nesse sentido que nós podemos compreender o porquê que Maria é a mãe da esperança. Sabe por quê? Maria, ali diante da cruz, diante daquele grande sofrimento que o seu filho passava, e o seu próprio sofrimento, porque o sofrimento de Jesus foi também o seu sofrimento, Maria permaneceu firme. Ela ficou ali de pé. Sabe por que ela ficou de pé? Porque ela estava sustentada pela esperança na ressurreição. Foi isso que manteve a mãe de Jesus firme diante da cruz. E é isso que também nos ajudará a ficarmos firmes diante da cruz que muitas vezes se apresenta na nossa vida. A esperança. A esperança. Maria estava ali sustentada na esperança da promessa de Deus em sua vida. Maria, ela enxergou aquilo que estava além da cruz. Além da cruz. E é isso que a esperança nos faz. A esperança nos faz enxergar para além da cruz, para além do sofrimento, para além da dor, para além das lutas que nós enfrentamos. Não pare no sofrimento, não pare na cruz, mas pela esperança enxergue aquilo que está além da cruz. Não fique só no sofrimento, não fique só naquilo que não deu certo, não fique só nas suas falhas, nos seus pecados, mas enxergue com a esperança aquilo que está para além da cruz. Com esperança nós podemos ir para além do sofrimento. E foi isso que Maria viveu. Diante da cruz nós precisamos fazer como Maria. Precisamos manter o nosso olhar na promessa. Quem tira o olhar da promessa, aí sim começa a desanimar, começa a se desesperar. Nós não podemos tirar o nosso olhar da promessa. Promessa de salvação. E hoje, no Evangelho, Jesus nos faz uma promessa. Se você prestou bem atenção no Evangelho de hoje, você compreendeu isso. Jesus nos fez uma promessa, e é nessa promessa que hoje nós devemos reavivar a nossa esperança, reanimar novamente esse dom da esperança no nosso coração. Jesus disse para os discípulos e diz para nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de nosso Pai há muitas moradas. O seu lugar no céu já foi reservado, viu? O seu lugar no céu já está reservado, já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Agora, somos nós que não podemos desanimar. É você que agora não pode desistir. O seu lugar no céu já foi comprado. Jesus já comprou, já pagou pelo seu lugar no céu. Agora cabe a nós, dia após dia, alimentar a esperança nessa promessa. Cabe a nós não desesperar, não desanimar, continuar lutando, continuar tendo persistência, continuar tendo firmeza. E aí Maria é aquela que nos ensina a viver a esperança cristã, mesmo diante do sofrimento. Mesmo diante do sofrimento, Maria nos ensina a viver essa esperança cristã. Diante do sofrimento, nós podemos até nos sentir às vezes perdidos, sem saber qual é o caminho que nós devemos seguir. Mas o Evangelho de hoje, Jesus pergunta, Os discípulos, aliás, perguntam como podemos conhecer o caminho. O caminho nós já sabemos qual é. É Jesus. É Jesus o caminho. Jesus é o nosso caminho. Ele disse hoje no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maria, ela não é o caminho, mas ela é aquela que nos aponta, que nos indica Jesus, que é o caminho. Por isso que
Bento XVI, num dos documentos que ele escreveu, Salvos em Esperança, ele vai dizer que Maria é a estrela da esperança. Sabe, a estrela que às vezes no momento de escuridão nos aponta, nos guia, nos diz a direção? Maria é essa. Maria é a estrela da esperança, é aquela que vai nos apontar qual é o caminho que nós devemos seguir, que é Jesus. É isso que ela faz, ela nos aponta para Jesus. Ela Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, nos ensina a crer, a esperar e amar. Ela nos mostra o caminho que é Jesus. Por isso, nesse acampamento mariano, neste tempo onde nós somos chamados a reavivar a esperança, esse tempo de graça, se você hoje se sente perdido, desanimado, peça que Maria te indique o caminho. Peça que Nossa Senhora te aponte, ela que é a estrela da esperança, nos aponte e nos leve até Jesus. Peça que Nossa Senhora te conduza e te mostre o caminho. Ela não vai deixar que nenhum dos seus filhos se percam. Por isso que ela é essa mãe que vai nos levar para Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se sentir perdido, desesperado, sem saber para onde vai, chama por Maria, pede: mãe, me ensina o caminho, me ensina a voltar para Jesus, me ensina a voltar para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.